está no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. A pastora Adão vai adorar. Oh, vamos ler a partir do versículo 19. 13 e 19. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Prestem atenção. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Amém? Amém. Oremos. Deus querido e maravilhoso, Pai, aqui nessa noite, Sua palavra foi lida, Senhor, e que ela possa ser ministrada, Pai, com todo o poder, aleluia, que a Tua palavra tenha nos acrescentar. Espírito Santo de Deus, fala da Tua igreja, fala comigo e nos ensina, Senhor, aleluia, tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar através destes versículos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar hoje, amados irmãos, sobre a vida de Saul. Saul, o rei Saul. Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, o primeiro rei. O povo pediu um rei e o Senhor deu Saul para o povo de Israel. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele. Quando eu pego as escrituras, amados irmãos, e eu começo a pensar em pessoas que tinham tudo para dar certo, pessoas que tinham tudo para fazer a obra de Deus e deixar um legado assim extraordinário. E ele teve a capacidade assim de arruinar tudo. Eu lembro de 2 pessoas, Saul e Sansão. Hoje a gente vai falar de Saul. Ele tinha todas as oportunidades para ser um homem ungido de Deus, todas as oportunidades para Deus agir através da vida dele e para Deus mostrar que mesmo através de escolhas erradas dos seres humanos, Deus ele tem o poder de reverter a situação e de ungir uma pessoa de tal maneira que, se ela obedecer e seguir atentamente a voz dos mandamentos do Senhor, o Senhor pode fazer coisas assim maravilhosas e extraordinárias. Não importa de onde você veio, não importa quem é teu pai, quem é tua mãe, se você é o mais pobre, se você é o mais desprezado, o Senhor ele pode te usar e coisas grandes o Senhor ele pode fazer através da sua vida. Então quem era Saul, né? Saul ele era da tribo de Benjamim. A palavra do Senhor diz que certo dia o pai dele perdeu umas jumentas. E ele disse assim: meu filho, algumas jumentas sumiram, vai atrás dessas jumentas porque elas estão perdidas e nos pertencem. Então Saul foi atrás das jumentas, ele e uma outra pessoa. E nessa dele ir atrás das jumentas, amados irmãos, aconteceu uma reviravolta na vida dele. Ele teve um encontro com o profeta Samuel. E ali estavam aguardando ele para se assentar na mesa. Ele ia comer um pedaço especial do animal, do boi, a coxa. Já tinha sido reservado para ele um jantar, porque ele era o escolhido de Deus para ser rei de Israel. Ou seja, ele saiu em busca da jumenta do pai dele e voltou para casa ungido rei de Israel. Olha que coisa assim interessantíssima, na verdade, né? Um dia ele não era ninguém, ele era só um trabalhador ali no meio de 1 milhão de pessoas. No outro dia o Senhor já tinha escolhido, já tinha separado e já tinha ungido ele a rei de Israel. E quando ele voltou para a sua cidade, ele já era rei, ele já havia sido ungido rei. Então o Senhor, Samuel, através do Senhor, disse para ele: Saul,
volte para o seu caminho. No meio do caminho você vai encontrar com os profetas, homens que estão profetizando, e o Espírito do Senhor vai te tomar. E você vai ser cheio do Espírito de Deus. E a partir dali, o Senhor vai te tornar um novo homem. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Porque Saul, ele saiu despretensioso. Ele foi apenas ao quê? Eu vou ir lá naquela cidade em Ramá, por quê? Porque lá tem um profeta, ele pode me dizer onde está as jumentas do meu pai. Só que ele chegou lá, mudou totalmente a cena, mudou totalmente a história. Deus sabia que ele não tinha capacidade de ser rei. Deus sabia que ele não era capacitado para ser rei. Mas como diz a irmã Maria todas as vezes que ela vem aqui, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os seus escolhidos. Não é, irmã Maria? É o que a irmã Maria fala. E é a pura verdade. Deus não escolhe aquele que já está cheio de habilidade, cheio de dons. Não. O Senhor, ele capacita as pessoas que ele escolhe. Então, o que o Senhor fez? Encheu Saul do Espírito Santo dele, do Espírito e do poder de Deus. E eu vou ler aqui para os irmãos. Eu não vou ler agora, depois eu leio o versículo para os irmãos que fala isso. Então ele voltando, encontrou com aquelas pessoas profetizando, e ele foi tomado pelo Espírito, e ele se tornou um novo homem. Ele foi cheio do Espírito de Deus. E quando ele chegou na sua tribo, estava todo o povo reunido, eles disseram: meu filho, onde você estava? A gente já encontrou as jumentas. E Samuel falou para ele: fica tranquilo, que as jumentas do seu pai já foram encontradas, você está aqui por um outro propósito. Então Saul foi perante o povo apresentar o rei que eles haviam escolhido. Quando eles foram apresentar Saul, aonde estava Saul, amados irmãos? Quando eu leio essa palavra, assim, eu já percebo, assim, porque quando você conhece algumas pessoas, determinadas pessoas, você percebe, só da pessoa falar, o jeito da pessoa falar, você percebe que ela tem alguns dons, ou você percebe que falta dons na vida da pessoa. E quando você lê essa palavra, você percebe que Saul, ele tinha o Espírito de Deus, mas a carne dele falava tão alto que ele era um homem medroso e ele não era corajoso. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Vou ter que ler para os irmãos. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi a escolhida. Então o fez ir a tribo de Benjamim à frente, clã por clã. E o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, amados irmãos, sim, ele está escondido no meio das bagagens. Irmãos, quando eu leio isso, eu falo, é isso que eu disse no início. Tem pessoas que quando você olha, você percebe que é uma pessoa abençoada por Deus, que tem dons assim, excelentes. E tem pessoas que você olha e você percebe que falta, o Senhor precisa acrescentar. Saul, ele já era escolhido de Deus, ele profetizou com os profetas do Senhor, mas na hora dele tomar posse daquilo que ele tinha que tomar, ele fez o quê? Ele se escondeu. Irmãos, isso já demonstrava uma fraqueza da parte do rei Saul. Isso já demonstrava uma covardia, porque ele não olhava para ele sabendo que o Senhor estava na vida dele. Ele simplesmente olhava para a sua matéria. Nós somos limitados, amados irmãos, não podemos nada. Não podemos nada. Se o Senhor não nos encorajar, se o Senhor nos der força, se o Senhor nos falar, vai. Irmãos, você não tem capacidade para fazer absolutamente nada. Todos os seus dons e talentos foram dados pelo Senhor. Não importa em que área, em que campo, o quão inteligente você é, o quão próspero você é através da sua inteligência e sabedoria, é o Senhor quem te dá. De você não pode nada. Somos como vermes inúteis. A palavra do Senhor diz isso. Ainda que você fizer tudo que está escrito na palavra de Deus, irmãos, somos como os vermes inúteis. Tudo que temos vem do Senhor. Todas as nossas habilidades são dons. Dons é o quê? Presentes que o Senhor distribui no meio da nação, no meio do país, para que o país ande, para que as coisas andem. Tem pessoas que nasceram para ser médico, outros nasceram para ser cozinheiro, costureiro, outros se alegram na profissão de recolher lixo. Irmãos, tudo isso é de Deus, é dom de Deus. Talvez para você hoje você falaria, eu nunca mandaria um currículo para trabalhar como um catador de lixo. Para você não, porque você tem habilidades de ser maior,
de ter outras coisas. Agora tem outras pessoas que não, que faz aquilo com a maior alegria, porque tudo é Deus quem nos dá. Então Saul fez o quê, amados irmãos? Se escondeu, mostrando para mim essa fraqueza no caráter dele. Mas ainda assim, amados irmãos, quando a gente percebe que quando a unção de Deus está sobre nós, a gente pode se arrepender. A gente pode olhar para nós mesmos e buscar diante de Deus no secreto e falar: Senhor, eu sou covarde por mim mesma. Eu não tenho coragem, Senhor. Eu tenho medo de enfrentar os meus inimigos. Eu tenho medo de confusão. Eu tenho medo de bagunça. Mas se o teu Espírito estiver comigo, se o Senhor me encorajar, Senhor, eu sou capaz de salvar uma nação. Porque eu sei que não é pelas minhas mãos, eu sei que é pelo teu poder. E qual foi a palavra que eu li aqui, amados irmãos? Que naquela época que Saul foi ungido, eles eram oprimidos pelos filisteus. Embora a palavra do Senhor diz que quando Samuel ele foi juiz durante tantos anos, não lembro exatamente quantos anos, o Senhor nunca deixou Israel ser subjugado pelos filisteus. O Senhor estava sempre na frente do povo. Mas os filisteus tinham domínio de muitas coisas. Então o que diz aqui? Que na época dos filisteus não havia um único ferreiro em Israel. Imagina, irmãos, que tragédia um negócio desse. Em época de guerra, em época de que os soldados precisavam empunhar as suas espadas, não havia um único ferreiro em Israel. Olha só o cenário que Deus colocou o rei Saul. Irmãos, o Senhor ele nos planta em terrenos e em situações de escassez, de total assim, vulnerabilidade. O Senhor ele tira todos os seus recursos para verificar se você realmente confia nos cavalos, nos carros, ou se você confia no nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que antes de Saul ser nomeado pelo povo como rei de Israel, um amonita chamado Naás foi até a cidade de Jabes de Gileade e humilhou o povo. E o povo disse: nos dê uma chance, faça um tratado conosco. E Naás disse, ele era amonita, inimigo do povo de Deus: vou fazer um tratado com vocês. Se vocês se renderem a nós, a gente vai arrancar o olho direito de vocês e Israel será humilhado. Mas vocês viverão, vocês não morrerão. Aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 11. Amém? O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade. E ele disse: faça um tratado conosco e nós nos sujeitaremos a vocês. Então ele falou: eu faço. Se vocês permitirem, a gente arranca o seu olho direito, nós não o mataremos, mas vocês serão humilhados na nossa presença, serão nossos escravos. Então o que eles falaram? Nos dê 7 dias. A gente vai pedir socorro para outras tribos. Se eles puderem nos ajudar, a gente vai lutar contra vocês. Agora, se eles não puderem, a gente vai se render e deixaremos vocês arrancar o nosso olho direito. Então eles mandaram notícias para todas as tribos. Quando Saul ficou sabendo disso, irmãos, olha que tremendo. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. E ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre todo o povo e eles vieram unânimes. Irmãos, olha o que o encorajamento e o que o poder de Deus faz na vida de um servo. Ele tinha acabado de ser ungido. Eu não falei que ele desceu profetizando? Ele se escondeu, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele se apoderou de uma tal forma do Espírito de Deus que ele disse: quem não for, vai acontecer com o seu gado, com o seu boi, aquilo que eu fiz com esses 2. Irmãos, as tribos se apresentaram perante Saul unânimes, porque Saul, ele foi um líder que inspirou o povo até aquele momento. O povo não tinha dúvida de que ele seria usado por Deus, por isso que eles foram até Saul, porque Saul demonstrou a autoridade divina perante Israel. Irmãos, Israel unânime se apresentou perante Saul. Isso aqui é tremendo, isso é demais, irmãos, a palavra de um homem, quando ele é usado por Deus, quando ele está na direção de Deus. Então o povo se apresentou e Saul massacrou os amonitas. O povo confessou e o povo disse:
Verdadeiramente, Saul era o rei que a gente queria. Só que aí passou, né, irmãos? Foi passando alguns dias e a palavra do Senhor diz que os filisteus estavam cercando novamente Israel. Foi quando eu li este versículo de que Israel não tinha ferramentas, não tinha ferreiro para poder lutar. E sabe o que aconteceu, amados irmãos? O exército de Saul ficou com tanto medo dos filisteus. Eles ficaram com tanto medo dos filisteus que a palavra do Senhor diz assim: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas, poços e cisternas. O que o povo fez, amados irmãos? Eles tiveram a mesma atitude que Saul teve quando ele foi ser ungido a rei. Alguns seguem quando você tem voz de autoridade. Quando você deixa essa voz de autoridade escapar e você mostra o seu medo, você mostra que o povo está te pressionando, irmãos, o povo não fica do teu lado. Foi isso que aconteceu com Saul. Eles se esconderam e tremiam de medo os seus joelhos. Eles tremiam. Irmãos, mas cadê os homens que lutaram contra Jabes de Gileade? O que mudou daqueles homens corajosos para agora, para enfrentar o povo filisteu? A confiança do líder que estava na frente de Israel. Saul não era um líder que demonstrava confiança. Saul não era um líder que confiava totalmente em Deus. Quando ele olhou para o seu exército e ele viu, só eu tenho espada, só meu filho tem espada, já era, vamos perder. Ele começou a olhar para a limitação do ser humano. Ele começou a olhar para as suas próprias forças, sendo que quem nos fortalece é o Senhor, quem está na batalha é o Deus Todo-Poderoso, não somos nós, irmãos, como eu já disse aqui. Então o povo se escondeu em cisternas, buracos, poços, cavernas. Onde eles poderiam se esconder? Eles se escondiam da guerra. Porque era isso que o rei Saul demonstrava para o povo. Irmãos, como eu disse aqui no início, Saul e Sansão, para mim, eles, assim, é quase igual. As histórias são diferentes, mas são pessoas que poderiam ter feito das suas vidas histórias, assim, extraordinárias, mas eles caíram por terra porque eles esqueceram de obedecer ao Senhor, porque eles deixaram as ordenanças de Deus de lado. Samuel deixou bem claro para Saul: não sacrifique, porque eu voltarei em 7 dias. O povo pressionou tanto Saul, que Saul foi lá perante o altar do Senhor e sacrificou um animal que era para Samuel ter sacrificado. Ali ele perdeu o selo da unção do Senhor. E quando Samuel disse: por que você foi tão tolo? Por que você sacrificou perante o Senhor? Eu não disse que era para você esperar? Sabe o que ele respondeu? É porque o povo estava me pressionando. Irmãos, o Senhor, quando Ele te escolhe para você fazer uma obra, você tem que ter a plena certeza e convicção de que você está seguindo os comandos de Deus. Eu sei que isso não é fácil. Não é fácil. É difícil demais quando você vê uma multidão se opondo e você crendo naquilo que Deus te falou. Mas vai por mim. Continua indo naquilo que Deus te falou. Continua confiando na palavra que o Senhor ele te entregou. Saul, ele foi rejeitado por Deus porque ele desobedeceu às ordenanças do Senhor. Quando ele fez o que não deveria, o Senhor rasgou o trono dele. E foi por falta de oportunidade, amados irmãos? Não foi por falta de oportunidade, porque a palavra de Deus deixou bem claro e eu mostrei para os irmãos. E quando ele foi ungido a rei, quando ele desceu de Ramá e voltou para a tua casa, a palavra do Senhor diz claramente que ali o Espírito do Senhor tomou Saul e ele se tornou um novo homem. Mas por conta das atitudes impensadas, por conta do seu medo, da sua falta de coragem, amados irmãos, por conta de Saul, ele seguia aquilo que os seus olhos viam. E por ele não confiar no Senhor, o reino dele foi tomado. E a partir dali, Davi já estava aos olhos do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, que depois que Davi, ele começou a tocar a harpa para que Saul se aliviasse dos espíritos malignos que estavam dentro dele. Olha que situação, amados irmãos. Era um homem que era
Deus. De repente, ele precisava que um músico tocasse flauta, tocasse harpa, para que os espíritos malignos o deixassem. Irmãos, o que um homem faz para sair de uma situação tão maravilhosa e chegar num ponto tão extremo? É como o filho pródigo, que vive na presença do Pai, mas por um vacilo, mas por um desejo maior de poder, ele se desvia e cai, e vai comer com os porcos, e vai viver no meio da imundícia, no meio dos espíritos malignos, porque lá não está a presença de Deus. O Senhor está disponível para você aqui, para você buscar, para você adorar, para você confiar nele de forma integral, para você confiar totalmente e ser totalmente dependente do Senhor. E mesmo nos momentos mais difíceis da sua caminhada, da sua trajetória, mesmo quando o Senhor te coloca em meio à guerra, e você olha, Senhor, eu não tenho armas para lutar essa guerra. É tão fácil você cair, é tão fácil vacilar, eu sei. Eu não tenho armas para lutar essa guerra. Mas eu vou provar para vocês. Vocês podem ler em suas casas. 1 Samuel, aqui no próximo capítulo 14. Essa guerra que Saul estava escondido na caverna com seus soldados, o filho dele, Jonathan, venceu ele e o seu escudeiro. Apenas 2 homens venceram uma guerra que era para Saul ter tido o posicionamento que o filho dele teve, mas ele não teve. E Jonathan disse aquilo que o Senhor gostaria de ter ouvido da boca de Saul. Olha o que Jonathan disse. Jonathan disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Esse era o posicionamento que o Senhor queria ter visto, ter ouvido de Saul. Mas enquanto Saul se escondeu, o filho dele se levantou. Enquanto o exército tremia de medo, Jonathan, e apenas mais um, foi lá e fez o que ele deveria ter feito. E não para por aqui, amados irmãos, a história de Saul. Nós vemos também na história de Davi e Golias. Quando aquele incircunciso se levantava contra o povo de Deus durante 40 dias, aonde que Saul estava, amados irmãos? Não era ele rei de Israel? Não era ele o homem mais alto, mais forte, mais bonito? A palavra do Senhor diz que o mais alto, depois de Saul, batia nos seus ombros. Ele era o mais alto. Ele era o mais provável. Sabe, irmãos, aquele que você olha e fala, ele é o cara? Cadê Saul? Ele estava escondido dentro da sua tenda, enquanto aquele gigante incircunciso levantava para afrontar o povo de Deus. E quem Deus levantou? Um menino de coração puro, aspecto gentil, ruivo, chamado Davi. Então, amados irmãos, não devemos olhar a aparência como o povo olhou. O povo confiou na aparência de Saul. E Saul também confiou na sua própria aparência. Porque se ele tivesse confiado no Senhor, ele teria seguido. E a história dele teria sido bem diferente da que nós vemos aqui nas Escrituras. Saul, por conta de um cântico infeliz daquelas mulheres, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. Aquela música foi tão infeliz aos olhos e ao coração de Saul, que a partir daquele momento ele começou a se comparar com Davi. E depois que nasceu a comparação, irmãos, a inveja ela vem assim de forma imediata. Ele se comparou e viu que Davi era melhor do que ele. Ali o reino dele caiu definitivamente. Morreu de forma vergonhosa. A palavra do Senhor diz que quando ele ficou preso ali naquela árvore, ele se lançou sobre a sua espada, diz a palavra do Senhor. Ele teve que pedir para o soldado que estava com ele, me mate, me mate. Morreu de forma vergonhosa. E Davi foi perseguido a vida inteira por Saul. Saul tinha tanta inveja de Davi. Por quê, irmãos? Porque ele poderia ter sido como Davi foi. Mas ele escolheu ir pelo caminho errado. Irmãos, você tem escolhas. Eu quero dizer para você essa noite. Você tem escolhas. Eu falo isso para os meus filhos em casa. Vocês têm escolhas de fazer o melhor para Deus hoje. Às vezes, eu falo isso para os meus filhos em casa, irmãos. Você está servindo a Deus do jeitinho que vocês no seu temperamento, no seu jeito de ser. Cada um tem seu jeito de servir a Deus. Mas faça o seu melhor.
Porque às vezes vai entrar um na igreja que vai se destacar, que vai fazer melhor do que você. Aí de repente vem no coração um ciúmes, uma inveja. Por que o ciúmes e a inveja nascem? Irmãos, porque você percebe que a pessoa está fazendo melhor do que você. E por que a pessoa está fazendo melhor do que você? Porque você não se posiciona para fazer. É simples assim. Se você aceita o seu chamado e você fala, eu vou fazer com excelência, irmãos, Deus vai usar poderosamente a tua vida. Porque aqui temos dons repartidos. O Samuel está aqui, está tocando teclado. Hoje teve ensaio, a gente ficou de trazer, não trouxe o teclado dele. Tem que se dedicar, tem que tocar. Porque se outros se levantar na igreja e pegar o teclado e falar, eu quero tocar, irmãos, você teve a oportunidade de fazer o melhor. Você não fez o melhor, Deus levanta um outro que vai fazer o melhor. Então nós temos que dar o nosso melhor para Deus e não se comparar com o nosso irmão. Faça aquilo que Deus te deu para fazer com excelência, que Deus ele vai usar a sua vida de forma poderosa. Amém, amados irmãos? Não sei se eu consegui transmitir o que Deus falou assim para mim, mas a palavra de Deus ela é tremenda. É tremenda e maravilhosa, e cada dia eu me convenço mais que o servo que anda na obediência, ele só tem sucesso na sua vida. Apesar das provas, apesar das lutas, o Senhor ele sempre vai te honrar na hora certa. Amém? Então, louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Obrigada a Deus pela tua palavra, Senhor. Nos dá um espírito de ousadia, nos dá um espírito de coragem, Senhor. Que venhamos confiar no teu nome, no poder do ID, Senhor, porque o Senhor